Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu queria, nesse momento introdutório, tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Eu sei que é um momento mais acadêmico do que, vamos dizer assim, eclesiástico, não é? Mas eu não poderia deixar de exaltar o meu Deus, que me trouxe até aqui hoje. Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Digam amém. Meus alunos já sabem que hoje vão dizer muito amém, não é? Queria agradecer ao meu pastor Ailton, pastor da nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado, por aceitar o desafio de deixar um jovem presbítero escrever um tema tão complexo, porque não é tão fácil, os irmãos vão ver. Você dizer aos pais que eles precisam melhorar, não é? A obra diz isso. Então quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que desde o momento, a gente deve comentar um pouquinho sobre isso, desde o momento que apresentei o projeto a ele me deu total apoio, não é? Quero louvar a Deus pela vida da CPAD, na pessoa do nosso querido gerente aqui, irmão William, um amigo, um irmão, não é, pastor Eliel? Nós temos um relacionamento assim de irmãos, de confidentes, a gente pode dizer assim, não é? E eu louvo a Deus pela parceria que a CPAD tem feito, não apenas com a Berea, mas também com a Xiadeb, abençoando os alunos. Os alunos da Xiadeb têm desconto especial aqui, então louvamos a Deus por sua vida, por sua preocupação conosco. Queremos louvar a Deus pela vida da Berea, na pessoa do evangelista Sonivaldo, que infelizmente não conseguiu chegar devido a outro compromisso, mas está aqui o evangelista Eliel, meu amigo, né? Posso chamá-lo assim, né, pastor? Meu amigo e companheiro de aflição e de vitória. Hoje é o dia da gente sorrir, mas a gente já chorou muito. E essa obra, ela foi escrita em lágrimas, não é? Com muitas lágrimas. Ele sabe disso. Mas Deus sabe apertar como diz o pastor Enoque gosta muito de aplicar, e eu gosto muito disso, né? Quanto mais aperta, mais sai óleo, né? Então queremos agradecer ao pastor Eliel, agradecendo ao evangelista Sonivaldo. Agradecer ao pastor Ned Jackson. Eu estou nervoso, mas eu estou tranquilo, porque eu estou perto do meu pai aqui. Não é? Quando meu pai, o pastor Josias, foi para o interior, ele ficou muito preocupado, porque assim, querendo ou não, o pai presente ajuda muito, né? E eu lembro ainda quando ele disse: se eu não estiver por perto, o senhor sabe disso, ligue para o pastor Ned Jackson. Isso há 10 anos atrás, quando ele iniciou lá na usina Santo André. Então, obrigado, pastor, por todo incentivo, empenho, dedicação à minha vida. Sou fruto também do seu trabalho e do seu labor, você sabe disso. Irmão Givanildo, não é? Deus abençoe. A Estiadeb tem sido uma casa onde eu posso, do meu jeito, ensinar a palavra de Deus. A doutrina permanece igual, mas eu posso ensinar do meu jeito, que é peculiar. Deus abençoe o senhor, o pastor Alessandro Barreto, que também cooperou muito com essa obra, e a minha esposa, que está aqui e que sabe que esse momento para mim não é tão fácil. Eu não sou um homem desses momentos, eu sou um homem do púlpito, mas Deus quis assim e eu quero louvar a Ele por isso. Amém? Obrigado aos alunos, obrigado aos amigos, e eu espero que Deus tenha uma palavra para você nesta manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, queridos irmãos, em primeiro lugar também dizer ao irmão Redé que esta obra não é apenas sua, é nossa também. Estamos tão felizes quanto o Senhor na produção deste trabalho, desse primeiro filho literário, e que hoje Deus tem alargado as portas, Deus tem abençoado. Estamos num momento muito bom da história, não só de nossa igreja, com o nosso pastor, mas também da Estiadeb. Temos diversos professores que já escreveram e outros que estão escrevendo, e acredito que, como já falamos inicialmente, isso não será o último momento, mas será o primeiro de uma série de momentos que esperamos em Deus que outros professores estejam assumindo aqui esta bancada em outros momentos. Mas antes de nós iniciarmos
fazendo algumas perguntas ao irmão Éder, nós temos aqui um resumo, né, uma síntese da obra produzida por ele, e eu gostaria de rapidamente, fui colocado aqui, digitado para melhor traduzir o que esta obra, o que é de fato esta obra, traz a sua essência, embora que os pormenores vão ser dissecados daqui a pouco, quando estivermos fazendo algumas perguntas. Os irmãos vão me perdoar se em algum momento tiver algum pigarrozinho, que eu estou saindo de uma crise de refluxo muito grande, e vão perdoar se houver alguma falha aí na minha comunicação. Aqui nós temos uma síntese que diz assim: neste livro, o culto doméstico é tratado como um espaço que atrai a manifestação da glória do Senhor por meio da vida, unidade e comunhão dos santos que habitam no mesmo espaço e constituem um lar. Com um olhar singular e centrado na palavra, temos a ideia do culto doméstico como uma atividade que, ao atrair a ação do Senhor, pode vivificar famílias que precisam de vitalidade espiritual. A busca ao Senhor em família é retratada como um oásis em meio a uma vida cheia de pressões, desafios e dificuldades. O segredo com Deus, a busca por sua presença, o partilhar de experiências com a palavra de Deus e a oração são aspectos da comunhão com Deus em família trazidos para o centro desta obra. Esta não é uma obra de dicas e chavões fáceis, mas sim um texto com robustez bíblica sobre o culto a Deus, as disciplinas da vida piedosa e a aplicação desses aspectos ao culto devocional em família ou culto doméstico. O livro representa um chamado para que criemos uma geração que conheça ao Senhor e reconheça em todos os seus caminhos. Então, irmão Éder, eu acredito que é a primeira pergunta que todo mundo, se tivesse oportunidade, lhe faria, por que o senhor resolveu escrever sobre culto doméstico? Como veio essa ideia? Muito bem. Vamos começar do começo. Onde estão os crentes pentecostais aqui? Deixa eu ver. 100%, né? O livro não começou comigo, por incrível que pareça, né? O livro, ele é algo que vem passando de pai para filho. Eu sou a terceira geração. Então é algo que marca muito a vida do meu avô, pastor João, e marca muito a vida do meu pai, pastor Josias, e consequentemente a minha. Então é algo que vem perpetuando nas nossas famílias desde meu avô. Há 10 anos atrás, minha mãe estava saindo do Templo Central, a Beré ainda estava engateando, acho que a gente estava ainda na... A gente não, eu não estava. Eu estava chegando. E os primeiros livros tinham sido lançados, que era o do evangelista Valber, que na época era presbítero, do professor Saulo, e eu não lembro a terceira, da irmã Judite, um livro da irmã Judite. E enquanto minha mãe mexia nos livros, Deus falou com ela e disse: farei de teu filho um escritor. Ela sentiu, era um EBO, ela sentiu e disse apenas ao meu pai e ficou calado, né? Veio a pandemia, e no período da pandemia a gente teve uma notícia muito triste, que muitas pessoas, muitos casais no mundo todo, pelo convívio, pela proximidade, estavam tendo problemas de relacionamento. Enquanto o marido estava fora, estava tudo bem, mas agora eles tiveram que passar às vezes o dia todo devido ao trabalho home office. E nos chegou aos ouvidos, né? Eu estava trabalhando ainda na Rede Brasil nesse período, produzindo os cultos, que em muitos lares, inclusive cristãos, o divórcio estava acontecendo com uma forma muito absurda. E eu lembro de ter comentado com um dos pastores, e a gente ficou muito preocupado nessa época. Isso faz 5 anos. 5 anos, o período da pandemia. E eu lembro de ir para casa nesse dia, muito triste, muito preocupado. E fiquei orando a Deus no meu carro. Pastor Enoque, um dos guerreiros da época, o senhor também, irmão Givanildo. Irmão Givanildo e eu trabalhávamos na mesma sala, não é, produzindo o
os cultos e os trabalhos que tinha lá. E eu voltei no meu carro e aquele dia foi muito chocante para mim, porque estava acontecendo também com pessoas que eu conheço. E eu ouvi, por isso que eu perguntei onde estão os pentecostais, né? Eu ouvi a resposta de Deus. Eu não estava presente lá. E isso me doeu muito, porque na minha trajetória, o meu Deus não é o Deus do templo. O meu Deus é o Deus da minha casa, o Deus da minha família. Eu ouço a voz de Deus no templo, eu sou ensinado no templo, eu sou educado pelos meus pastores, mas a minha educação espiritual, quem me deu foi meu pai e minha mãe. E isso, infelizmente, pastor, falta muito hoje. Isso talvez seja o motivo pelo qual o senhor resolveu escrever sobre restauração. Exato. Restauração do culto familiar. Exato. Porque foi no culto familiar e nos momentos com meus irmãos, meu pai e minha mãe, que eu vi Deus agir de forma assim maravilhosa, não é? Eu tenho exemplos que a gente poderia contar hoje, não é o caso, mas só para vocês terem ideia, a minha esposa, a irmã Raquel, faz assim, Raquel foi batizada com o Espírito Santo no culto doméstico, na casa dela. Hoje a gente chama para frente para as pessoas receberem e às vezes elas voltam sem receber. Imagina você ter o dom do Espírito derramado no próprio lar. Esse é o desejo de Deus. E eu saí de lá com uma convicção, pastor. O avivamento começará nos lares. O que eu acho interessante no seu livro, irmão Éder, é que o senhor iniciou o livro já desenhando o cenário histórico, dentro do cenário histórico do livro de Juízes. Que ali a gente sabe que o povo andava segundo o seu coração, porque levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. É claro que algumas pessoas afirmam que o problema foi de Josué, mas nós não podemos colocar sobre os ombros de Josué a responsabilidade, e haja vista que após a morte de Josué, o texto bíblico é claro em mostrar de que os anciãos continuaram ensinando até que chegou um determinado momento em que o ensino acabou se perdendo. E em sua obra, o senhor faz uma afirmação taxativa e o senhor sai dessa problematização para focar exclusivamente no centro do problema, que é o senhor na sua obra afirma que não foi Josué, não foram os anciãos, mas foram os pais que falharam. E a minha pergunta para o senhor é: isso está acontecendo ainda hoje? Os pais são os responsáveis por ensinar aos seus filhos e guiar os seus filhos a Deus? Muito bem, e aí a gente começa a tocar nos pontos sensíveis, como eu disse. Para quem trouxe sua Bíblia, por favor, Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler 5 versículos. O versículo 5 em diante diz assim: portanto, vamos do 4. Escute, Israel, a minha é NAA, né? Adotei NAA depois que o pastor Nadiac e o pastor Alessandro no programa usamos bastante, né? Eu disse, então vamos usar esse texto. Realmente o texto está maravilhoso, né? Da NAA. Já tem uma dica aí de livros de que Bíblia comprar hoje, William. Bíblias NAA. Verso 4: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal em suas mãos, e elas lhe serão por fronteiras entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e de suas portas. Observemos que em Deuteronômio, Moisés está falando para a geração que vai entrar. Juízes é uma consequência direta da desobediência do povo de Deus a esse mandamento, que se resume primeiro em amar ao Senhor. Primeiro, Josué, como o senhor bem disse, ele não poderia delegar uma outra pessoa, porque Deus não fez isso, não é? Com Moisés, não é? E eu aprendi a defender Josué com o senhor e o ministro Barreto,
há uns 2 anos nós tivemos uma lição sobre juízes, não sei se lembram. E aí, em um momento antes da gravação do programa, o senhor e o evangelista Barreto, comentando, disse assim: Josué não poderia colocar alguém já que Deus não mandou. Porque até então, e eu confesso, eu também era um crítico de Josué. Porque Josué, no final do seu livro, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu dizia: como é que um líder diz um negócio desse? Ele devia dizer: não, todo mundo tem que servir. Mas ele está certo, porque é exatamente isso que Moisés prescreveu. Moisés disse que depois que o povo entrasse dentro de Canaã, da terra prometida, a responsabilidade não seria totalmente dos levitas. Os levitas estariam ali agora para resolver os problemas espirituais, mas ensinar a amar, ensinar a adorar, ensinar a servir, esse deveria ser o passo dos pais. E quando a gente diz que hoje, infelizmente, isso não acontece, a gente sabe que existe um grande ativismo. Me perdoe ser tão franco, né? Mas às vezes a gente trabalha tanto, e eu não sou contra trabalho que as irmãs trabalham. Minha esposa trabalha em 2 empregos, e se ela não trabalhasse, a gente não teria conquistado o que conquistamos e nem teríamos o que temos hoje. Mas eu fico pensando em pessoas que trabalham para pagar uma babá para criar seu filho, e essa babá não é crente. E aí vem a pergunta: quem vai ensinar essa criança a amar a Deus? Se a mãe e o pai passam o dia inteiro fora, quem vai dizer ao seu filho o que é certo ou errado? Que formação ele receberá? Ele não vai receber a sua. Você estará com ele nos fins de semana. E aí você espera, me permita, você espera que a igreja resolva esse problema espiritual, que na realidade é responsabilidade nossa. A igreja não é o lugar onde o seu filho será educado plenamente no sentido espiritual. Não, a igreja, ela vai ajudar você. É muito difícil que a gente conserte algo que os pais não consertam. Então, tem aqui presbíteros e ministros que sabem que às vezes o pastor diz algo e os pais dizem outra. E isso é complexo. E nós estamos formando, infelizmente, é dura a palavra, é um livro simples, mas ele tem uma mensagem muito séria. Nossas casas precisam ser edificadas por nós. Nós somos os sacerdotes do lar. Nós fomos chamados para ensinar a essa geração que está vindo depois da gente quem é o nosso Deus. O nosso Deus não pode ser o Deus do púlpito apenas. E é por isso que eu abro o livro dizendo: o homem que sentava ao púlpito é o homem que sentava à mesa. Glória a Deus. Essa é a realidade. Não é? Nós não podemos apenas se preocupar em comprar uma lição de escola bíblica e dizer: vá para a escola. Não, a gente tem que ir com ele. Levá-los aos ciclos de oração infantil, levá-los aos trabalhos da igreja. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma avalanche de ideologias tão absurdas que o seu filho, se ele passa o dia inteiro nesse regime de escola integral, seu filho vai passar o dia sendo bombardeado com ideologias, e você nem olha o livro que ele está estudando. Me permita dizer você, porque isso está sendo gravado e será repassado para outros. Você não se preocupa com a educação espiritual do seu filho, e se der errado, vai chegar lá na frente e vai dizer: faltou o apoio da igreja. E o interessante é que nesta obra, irmão, Deus, o Senhor traz essa conscientização a partir do núcleo da família. Sim. Porque é muito comum, né, principalmente esta analogia que algumas pessoas fazem de atribuir a responsabilidade ou o fracasso de Israel ao líder, no caso de Josué. Mas é bom lembrar que na época o governo era teocrático, era Deus quem estabelecia a liderança, e essa analogia que fazem dando culpa a Josué, ela acaba se reproduzindo no dia a dia, porque algumas pessoas às vezes acabam atribuindo à sua liderança a responsabilidade da educação de seus filhos, quando de fato o próprio texto que o senhor leu aí mostra que Deus começou do núcleo, começou de dentro para fora. A igreja, ela exerce um papel de complementação educacional às famílias. As famílias, a gente sabe que a igreja ela tem um público eclético, tem muitos irmãos, irmãs, adolescentes, jovens que não têm pais evangélicos. Às vezes só ele é o evangélico no lar. E aí a igreja, de alguma forma, se ele nunca teve uma experiência com o evangelho, de alguma forma acaba trazendo uma educação de base.
a educação de base. Na igreja ele não vai só aprender sobre Jesus, mas vai aprender sobre bons costumes, sobre o modo de tratar, o modo de andar, como é que fala, como é que se veste, como é que se trata. Que isso deveria ser no núcleo familiar, mas pela falta de uma família cristã, é bom destacar isso, na ausência da família cristã, a igreja acaba exercendo essa complementariedade. Só que o seu livro, o senhor parte do princípio que os pais são crentes, que é o diferencial. Parte do princípio que os pais são crentes e que os pais crentes não podem delegar a outros a responsabilidade que lhe compete, em detrimento, como o senhor falou aí, do diverso ativismo. A pessoa está envolvida com tanto ativismo que não tem tempo de educar o filho, e aí delega muitas vezes a educação a um programa de TV. Olha, assista aí a TV, tira aí para tirar a perturbação da cabeça, para não estar me perturbando. E aí é que entra a grande questão, que é o que o seu livro vai trazer, de ressaltar essa responsabilidade. Eu lembro que uma vez eu estava cooperando com o nosso pastor em uma escola dominical, e uma mãe veio a mim reclamar sobre um professor, uma professora exatamente, de uma determinada classe de infantil, que ela disse assim: olha, meu dirigente, o que está acontecendo, eu queria pedir ao senhor que o senhor substituísse a professora da minha filha. Eu disse: mas qual é o motivo? Ele disse: ela não está conseguindo mudar o caráter da minha filha. Aí eu disse a ela: a sua filha tem quantos anos, minha irmã? Ela disse: tem 12 anos. Ela disse: olha, se a senhora, como cristã, não foi capaz ainda de transformar o caráter da sua filha, a senhora quer que uma professora de escola dominical, em 1 hora de aula, uma vez por semana, consiga fazer isso? Ajude, trabalhe com parceria com a professora de escola, chame a professora, apresente a ela as dificuldades que seu filho tem. Qual é a dificuldade que ele tem? Qual é o maior problema que a senhora está desenvolvendo com ele em sala de aula? Então some forças e é justamente nesse sentido que a igreja acaba exercendo ou exerce esse papel de complementação da educação cristã, mas destacando, como o senhor ressalta bem aí no seu livro, de que a responsabilidade é dos pais. E essa responsabilidade, como não foi cumprida, nós vemos o fracasso em Juízes. Então, a gente já começa o primeiro capítulo do livro dizendo que houve uma geração que não conhecia o Senhor. E a pergunta é: quem fracassou? A resposta a gente tem: foram os pais. Os pais esqueceram de dizer: Deus nos tirou do Egito. E Deus é tão bom que quando Josué atravessou o Jordão, Deus disse assim: tira pedras de lá, 12, faz um monumento, porque vai chegar uma geração que não viu o milagre, mas essa geração precisa ver as provas do milagre. E vão perguntar: de onde saíram essas pedras? E vocês terão a oportunidade de dizer para eles o que foi que Deus fez. E parece que ninguém fez isso, porque durante 300 e alguma coisa de anos, eu não sou expert em datação bíblica, mas alguns chegam a dizer 380 anos, 13 vezes o povo de Israel caiu no mesmo erro. E qual é o erro? Primeiro, eles estavam vivendo bem com o Senhor, aí pecavam contra Deus. Deus mandava um grupo para fazer pressão, porque isso estava escrito também em Deuteronômio, né? Deus diz, capítulo 25, 26 até o 28, Deus diz o que vai permitir que a nação receba por conta dessa desobediência. E aí, infelizmente, o povo cai em declínio espiritual, cai moralmente, Deus manda o castigo, o povo, com o passar do tempo, se arrepende, e Deus manda um juiz que resolve e automaticamente volta tudo ao normal. Aí você pensa: resolveu. Não, o povo volta a pecar, porque falta uma constância no ensino. E quando a gente lê a Bíblia várias vezes, a gente aprende que tem um negócio muito complicado no texto, que é a tal da repetição. E eu aprendi com o ministro Barreto que a ideia de repetição para os judeus é para que aquilo não se perca. E às vezes eles vão usar o paralelismo, não é isso? Principalmente na poesia, de dizer a mesma verdade 2 vezes com palavras diferentes, para que aquilo ficasse inculcado na mente da criança
como Moisés disse. Que para nós, na nossa cultura, é redundância, né? Fulano de tal está sendo tão redundante, tão prolixo, falando a mesma coisa, e até para o leitor ocidental da Escritura, fica até um texto chato. Como é que ele vai dizer aqui? A gente não está vendo o que ele está dizendo aqui, mas ele vai estar repetindo aqui de novo, vai estar repetindo aqui de novo. Isso para a mente ocidental é enfadonho, mas para a mente hebraica não. Para a mente hebraica é um método pedagógico de ensino para que a lei pudesse ser fixada, e que isso é tão forte na cultura que está incrustado na própria poesia hebraica. Exatamente. E os pais teriam essa obrigação de passar a lei assim. Se você prestar atenção no que Deus está dizendo através de Moisés, ele acordar, fale sobre mim. Quando ele for dormir, fale sobre mim. Quando for caminhar com ele, fale sobre mim. Quando estiver na mesa, fale sobre mim. Escreva meu nome na porta, escreva meu nome nos umbrais. Ou seja, quando ele entrar, ele vai me ver, vai ver o meu nome. Quando ele sair, ele vai lembrar de mim. Coloque o meu nome no seu rosto. Coloque o meu nome nas suas mãos, para quando você pegar nele, ele lembrar de mim. Não é? Era essa a pedagogia de Deus. Olha, irmão Éder, naturalmente as pessoas esperariam de um professor da Estiedeb. Você está há quanto tempo na Estiedeb? Estamos a 8, vai fazer 9. 9 Pela anos. misericórdia de Deus. O senhor é um professor que ensina disciplinas na área da teologia, né? Que é a coluna vertebral do curso de teologia. Na área de sistemática, histórica, entre outras disciplinas na área de teologia. E seria natural alguém até esperar de uma obra de seu punho vir uma obra que tivesse mais uma abordagem acadêmica de tantos temas que o senhor poderia escrever. Por exemplo, o pastor Almir escreveu sobre a doutrina da criação, fez uma abordagem científico-bíblica sobre a doutrina da criação. Obra maravilhosa. E seria natural alguém dizer assim, mas eu esperaria pelo potencial do professor Éder de repente ele escrever uma obra acadêmica. E a gente percebe que no seu livro que o senhor nem a linguagem acadêmica o senhor procurou utilizar. O senhor foi bastante claro, bem objetivo e usou uma linguagem bem facilitadora. Por que o senhor resolveu abdicar do método acadêmico, da abordagem acadêmica, para se focar numa obra que trouxesse uma linguagem clara e objetiva? Muito bem. Eu não vou mentir, não. Eu me senti cobrado a escrever uma obra acadêmica. Eu me senti cobrado. Mas uma coisa que me tranquilizou foi quando eu conversei com o pastor da igreja, né? Eu disse a ele, pastor, o senhor tem alguém escrevendo? Porque uma coisa que os irmãos precisam entender é que a gente está sob autoridade. Digam amém. Nós estamos sob autoridade. Então, se você pretende fazer algo, pelo menos na nossa visão, é muito bom e importante consultar o seu líder. Perguntei ao pastor se ele tinha alguém já escrevendo sobre isso. Aí ele disse, não, mas escreva e seja bíblico. Então, quando ele disse escreva e seja bíblico, eu já entendi. Ele queria que eu usasse muito versículo, muito texto, fundamentasse na Bíblia, mas que essa obra pudesse chegar na mão de uma mãe, que esse é o objetivo, que está tendo dificuldade em educar seu filho, para jovens que ainda não têm a linguagem teológica, e eles possam ler e dizer assim, rapaz, isso é isso mesmo, não é? Tem alguns capítulos, por exemplo, que é o capítulo 3, quando trata de Obadias. É um capítulo bem interessante, porque vai trazer diversas citações de obras externas. E aí eu quero agradecer de público ao pastor Alessandro Barreto, que me ajudou muito com essa área de fazer essas citações diretas e indiretas, não é? Meu professor de metodologia. Então, o objetivo, pastor, é que todo mundo entenda. E não pegue a obra e diga assim, ele sabe muito. Mas eu tenho ouvido muitos testemunhos esses dias de irmãos que leem, diz assim, eu peguei seu livro para ler e eu não consegui parar de ler até terminar. Então eu passei uma tarde toda lendo, grifando, eu vou ter que ler de novo, não é? Eu vou ter que ler de novo, porque assim, possa ser que pela minha brevidade de leitura eu tenha perdido algo. E eu acho que o objetivo foi alcançado. Qual era o objetivo de lançar um livro que não fosse acadêmico? É abandonar o academicismo? Não, até porque eu estou pensando em lançar outras obras que tenham essa área. Mas esse tema não poderia ser acadêmico. Ele precisaria ser devocional. Até para que os pais pudessem entender e colocar em prática. Se prestaram bem atenção, para quem já leu,
todo fim de capítulo tem uma interação entre você e o livro. São 3 ou 4 perguntas que fazem você entrar no livro. E aí você lê o capítulo e quando termina tem um susto. E você? Será que você tem sido uma Joquebede para o seu filho? Não é? E tem algumas mães que não podem responder. Eu estive esses dias em um debate autorizado pela liderança da igreja, um debate parecido com esse, mas que eu apresentei a proposta do livro para um grupo de 84 mães. Não foi isso? 84 mães, foi online, as mães e os pais, sem os filhos. E aí eu pude falar mesmo, não é? E eu fiquei assim no final para responder questões e a maioria disse assim: a parte mais interessante que eu achei do livro é quando o senhor faz a aplicação, quando o senhor nos insere na história. Então eu acho que o objetivo era esse, que todo mundo entendesse. Eu gosto muito de autores que, por exemplo, o Charles Swindoll, eu bebi muito, eu li muito dele, você conhece, né? É um autor que aplica bastante, os pastores conhecem, o Givanildo. E ele consegue nos inserir dentro da história. E eu pedi isso a Deus: Senhor, me ajuda a que os pais se vejam aqui dentro. Porque se eles se virem aqui dentro, eles sentirão a cobrança que o Senhor tem. Então, o objetivo não é menosprezar o método acadêmico, mas é porque a mensagem ela precisa ser tão objetiva que ela não pode ter um dicionário ao lado. Inclusive, quando a palavra é difícil, eu fiz questão de colocar no próprio texto, não é? Para que está lá grifado, tem às vezes assim 14, e embaixo tem dizendo o que significa o sentido daquela palavra no seu texto original, por que ela está ali, já para facilitar esse entendimento breve. Observe que o livro é fininho, porque a mensagem ela não é uma mensagem tão densa, mas é uma mensagem que tem pressa. Deus está muito preocupado com a geração que vem aí. Nós podemos entrar no declínio espiritual, e eu estou falando muito sério isso, que a Europa entrou. Embora nós não tenhamos as riquezas que a Europa teve, que levou os crentes à frieza espiritual, nós temos a cultura woke, que tem feito isso de forma absurda. Seu filho está sendo bombardeado na escola por professores que dizem a ele que ele não nasceu homem, não nasceu mulher. Mas se você tiver um pai e uma mãe como o meu, que desde a tenra infância disse assim: você foi feito assim para a glória de Deus, quando chegar lá, ela pode dizer o que for, ele vai continuar crendo no que você disse. Digam amém. Embora o seu livro, irmão Éder, fale sobre culto doméstico, o tema seja culto doméstico, a gente percebe no livro que o senhor vai tratar especificamente do tema culto doméstico no capítulo 8. Que o que se percebe é que o senhor não pretendeu criar um manual litúrgico para o culto doméstico. Ao contrário, partindo da ideia de que esse culto precisa ser restaurado, o senhor trabalha as bases da restauração como se fosse uma escada e o ápice ali é o culto doméstico. Exatamente. Inclusive algumas pessoas até perguntaram: se o culto doméstico é o tema do livro, por que só tem um capítulo? É porque o culto doméstico é uma consequência. É uma consequência. Você não pode fazer um culto a um Deus que você não ama. Você não pode adorar um Deus que você não sabe quem Ele é, que você não entende a sua santidade. Então, primeiro a gente colocou as bases. Se perceber direitinho, é como o pastor Nadia está dizendo, é literalmente uma escada. E que o último degrau é o culto. Então não adianta chegar em casa hoje, me permita dizer isso, e porque está sendo gravado, estou também falando assim, e dizer assim: a partir de agora vamos cantar 3 hinos, ler o texto. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre permitir que Deus passe o dia com você. Pastor, isso aqui tem arruinado diversas famílias. Né? Nós temos aqui uma psicóloga diante da gente, irmã Juliana, né? Esposa do presbítero Tiago. Tiago está aqui? Cadê Tiago? Presbítero Tiago está aqui? Professor da Xedeb? Desceu, muito bem. Está aqui irmã Juliana, que é aluna, e ela sabe que o que tem levado muitas crianças a terem dificuldades são as telas, que é algo que a gente não tinha no nosso tempo. Nós somos de um tempo que nem TV a gente tinha em casa. Quem é desse tempo? Hoje nós temos, graças a Deus, um canal para que a gente possa assistir o que preste.
Mas antigamente nem TV nós tínhamos. Aí hoje você vê mães, pastor, que dá o telefone ao filho na hora do culto. Veja que coisa absurda, toma aqui. E ela diz que é para o menino ficar quieto. Não, no culto que Deus é santo, no culto aonde Deus deve ser reverenciado, irmão, nada pode distrair. E essa realidade também tem que ser levada para dentro de casa. Existe a hora das tarefas, existe a hora das tarefas domésticas, né? Porque lá em casa também tinha isso, né? Papai fazia a lista de culto. Essa parte é interessante, eu contei no programa Em Família. Papai muito inteligente, fazia uma lista de culto. Aí mamãe era dirigente segunda a sexta, ele era o dirigente sábado e domingo. Aí na segunda escala vinham os pregadores, né? Geralmente era eu e o Jonathan, que somos os mais velhos. Aí geralmente eu, mas do lado tinha assim, lavar a louça. Aí é um negócio absurdo. Depois de você pregar, do lado estava assim, lavar a louça. E geralmente quem pregava, lavava a louça. Eu gostava de pregar. E de lavar a louça? Não. Então assim, veja que coisa absurda. Nós estamos falando de 30 anos. Eu tenho 38. 30 anos atrás. Papai não tinha um computador, ele tinha uma máquina de escrever, né? Datilografava a escala. Mas ele já se preocupava, eu não estou em casa. E assim, mamãe que dava o ok lá. Se a tarefa tinha sido feita, se o culto tinha sido feito. E isso se tornou um padrão dentro do lar. Eu lembro que na nossa época, como a gente não tinha TV, a gente tinha as histórias radiofonizadas. Vou perguntar de novo quem é desse tempo. Que ouviu as histórias em vinil ou em fita. Não se esconda não, Deus está aqui. Olha aí. Até hoje ainda tem os versículos memorizados por conta desses tipos de interação. Então, às vezes a gente está dando a tela à criança e ela não tem tempo nem de imaginar a história. Crianças precisam, né? Eu estou estudando neurociência, pelo menos dos 3 até os 6 anos, elas precisam do lúdico. Está aqui Raquel, que é pedagoga, e a gente conversa muito sobre as questões. As crianças de hoje não precisam pensar mais, pensam por elas. Antigamente as nossas brincadeiras com carro de rolimã eram maravilhosos, porque a gente pensava que a gente estava dirigindo um carro de verdade. Mas hoje colocam diante de uma criança um computador ou uma TV com um videogame para ele jogar com um carro de verdade. Isso acaba com a criatividade dela. E aí nós estamos criando jovens, isso na sociedade em geral, emburrecidos. Eles não sabem pensar, não têm um pensamento crítico. Eles vão literalmente em manada. Mas se a gente leva a palavra de Deus para dentro de casa, irmãos, a gente cria jovens, no sentido positivo, crítico, que não vão aceitar qualquer coisa. Eu lembro da minha professora, né, com todo respeito, hoje eu não faria mais isso, mas eu era uma criança, né, eu tinha 7 anos, quando ela disse que a gente veio do macaco, e eu disse, eu vi não. Ela disse, mas a gente veio, eu disse, só se foi a senhora. E eu fui para a diretoria. Veja que interessante, né? As pérolas. As pérolas. Mas eu tinha aprendido em casa. Eu vim de Adão, eu vim de Eva, eu vim de Deus. Prepare seu filho para isso, porque o que ele vai enfrentar é pior do que o que eu enfrentei, do que nós enfrentamos. E se a gente não fizer uma barreira, observe que a capa do livro, analise direitinho. A capa do livro é uma casa sendo construída a partir das escrituras. A família está indo para lá, porque ela não estava lá. A capa foi pensada exatamente para provocar e dizer assim, será que a minha casa tem essa estrutura onde Deus possa habitar e ser o centro? Então, ao ler o livro, pense nisso. E eu oro, de verdade, para que o avivamento, como disse no início, comece em nossas casas, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor. Pastor Ailton é um homem de Deus, né? Às vezes as pessoas perguntam por que fala tanto o nome do pastor. Porque veja a preocupação do pastor. Pegou o tema e colocou dentro dos seminários da família, para ser tratado em loco, com os pais, com os jovens. Irmãos, nós estamos prestes a experimentar mudanças, mas essa mudança vai depender de nós. Amém, pastor? E por falar em mudanças, o senhor tem um capítulo que fala sobre avivamento na família. Só que o avivamento que o senhor propõe aqui é a partir do exemplo da viúva de Obadias que procurou Eliseu.
Talvez aos mais acostumados leitores de obras pentecostais possam se deparar com um questionamento, né? Que avivamento diferente é esse que o senhor está propondo no livro? Aí, para quem não leu a obra, vai ler, mas o senhor dá aí uma palhinha. Que tipo de avivamento é esse que o senhor está trabalhando no livro que pode, de alguma forma, chocar aqueles que trabalham ou que pensam avivamento? A gente cresceu ouvindo, e está correto, que o avivamento ele é a manifestação dos dons espirituais, mas também é a manifestação do caráter de Cristo. Então, o avivamento vem muito mais além do que dons. E no capítulo 4, eu acho que é esse, que trata da viúva de Obadias, não é? Nós temos um grande problema lá. Rapidinho, só um spoiler. Obadias é aquele homem que cuidou de 100 profetas. Todos os dias, ele comprava 100 pães. Aí vem a pergunta, né? Como é que Obadias conseguia comprar 100 pães? Se Israel estava passando necessidade e os profetas de Deus estavam sendo mortos, onde é que ele arrumava dinheiro para isso? Ele tinha crédito. Ele era funcionário do governo. Ele era literalmente a segunda mão de Acabe. Até achei interessante, uma irmã que me ligou, pastor Barreto, diz assim: ô irmão Jonas, o senhor tem certeza que Obadias era a esposa dessa mulher? Porque Obadias é o profeta menor. Aí eu disse: mas não é esse Obadias não. É o Obadias do primeiro livro dos Reis, que aparece no capítulo 18. Aí ele diz assim: tu sabes que eu temo ao Senhor. Porque ele diz assim: avisa Acabe que eu cheguei. Ele disse: não, da última vez que o senhor apareceu, o senhor sumiu. O senhor tem que ficar com a gente aqui. Ele disse: não, dessa vez eu não vou sumir não. Ele disse: olha, não faça isso comigo não. Ele vai cortar a minha cabeça. Não teve reino que ele não procurou o Senhor. E não disseram que eu fiz. Aí ele diz: todos os dias eu alimentei 100 profetas com pão. A questão é: Obadias morre, mas a dívida fica. E diferente de hoje, que a dívida vai para o Serasa e morre com a pessoa, na época de Obadias, ia para a família. E a família agora é constituída de uma viúva que não tem terra, não tem aposentadoria, porque não existe INSS nessa época. Não temos aqui, nesse período, a ajuda do governo para as viúvas. Mas eu louvo a Deus que Deus também é o Deus das viúvas, né? O texto diz, né? Que Ele é o marido das viúvas. Ela tinha 2 filhos. E o credor chegou e disse assim: eu vim pegar o pagamento. Ela disse: não tem. Então eu vou levar teus filhos. Ela disse: vai não. Eu vou ali falar com o homem de Deus. E quando ela chega para Eliseu pergunta: o que é que você tem em casa? Porque ela dá todo um discurso. No livro vocês vão ver porque ela diz aquilo. É muita ousadia dessa mulher dizer o que ela disse, né? Mas leia o livro. Se eu está fazendo isso para a gente comprar também, também. Mas ela diz assim: o senhor sabe quem ele era? Aí ele diz: me declara o que é que você tem em casa. Ela disse: eu não tenho nada, apenas uma botija. Aí o Senhor disse a Eliseu: pronto, é o que eu quero usar. Manda ela para casa, pega vasos emprestados aos vizinhos, pede muito. Manda ela fechar a porta. Eu adoro essa parte. Fechar a porta. Veja, novamente, só em família. Fecha a porta. Pede para teus filhos trazerem os vasos. E você vai enchendo. Deu tudo, disse tudo a ela o que ela ia fazer. Ela foi para casa, pediu os vasos, encheu, fechou a porta e começou a enchê-los. E o texto é tão lindo quando diz assim: e ela pediu mais um. E o filho disse: não há mais. Eu acredito, eu escrevi esse capítulo com lágrimas nos olhos. Tem alguns irmãos dizendo assim: como é que o senhor sabia que a gente ia chorar nessa parte? Porque eu digo assim: talvez você esteja chorando agora. Porque eu estava chorando. Quando a palavra ela é real, irmão, ela produz isso. Um despertamento, não emocional, mas dizer assim: poxa, como Deus se preocupa com os mínimos detalhes da minha vida. Eu estava devendo uma fortuna. Aí você pergunta: essa mulher poderia ter resolvido sua vida ali? Não, mas ela volta para pedir o conselho. O que é que eu faço? E aí Eliseu diz: você vai vender. Deus lhe tornou empresária. E Deus lhe aposentou. Porque diz assim: viva você e seus filhos do resto. O que é avivamento na Bíblia? Vamos comparar uma pedra
e folhas. Esse pensamento não é meu, é do pastor Jonas Madureira. Ele diz assim: pedras nunca tiveram vidas, folha seca já. Avivamento é porque está seco, mas já foi verde. Avivamento é para aquilo que estava morto, para aquilo que seria escravizado, preso. E é exatamente isso que essa família está passando. Essa família precisa, pastor, de um avivamento, mas um avivamento vindo de Deus. Só Deus, irmão, tem poder de transformar prisão, destruição de um lar em um momento de glória. Se a gente não puder chamar isso de avivamento, eu não sei o que é. Eu creio que Deus pode fazer isso nas nossas casas também. Glória Pedras nunca serão avivadas. Até a metáfora que Deus usa no Antigo Testamento, né? O remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. Irmão Éder, no capítulo 7 do seu livro, Pais que Sabiam a Importância do Altar, o senhor cita muitos patriarcas, mostrando eles como exemplo de homens que resolveram ou que viveram o culto doméstico. Embora que saibamos que no Antigo Testamento o templo é o símbolo supremo da religião de Israel, e que havia toda uma promessa, o desejo do templo. Os salmos demonstram isso, que todo judeu, todo adorador, o seu desejo era estar no templo. Mas quando o senhor aborda este capítulo 7, falando sobre os patriarcas, que eles tinham o seu culto doméstico, o senhor mostra de que Deus não é apenas o templo é apenas uma consequência de uma adoração, de um culto que já existe dentro do lar. Sim. O capítulo 7 ele é bem especial, porque até um dos pastores disse assim: tinha mais coisa para escrever o que eu disse, tinha, mas tem que ser conciso. O pastor Barreto sabe o que eu estou dizendo. Tem que ser conciso, né? Você vê Jó, eu vou dar só o exemplo de Jó. São 6 exemplos lá, só o de Jó. Jó, ele é o homem mais rico do Oriente. Seus filhos têm tanto dinheiro que não precisam trabalhar. Ao que tudo indica, são jovens, ainda são imaturos, mas eles vivem a fé no Deus de Israel. Que, lembrando, não é só o Deus de Abraão, não é? Abraão deveria levar todas as nações a conhecerem o Senhor, mas Deus já era adorado muito antes de ser adorado por Abraão. Nós temos Jetro, nós temos Melquisedeque, nós temos o próprio Jó, que possivelmente era um contemporâneo de Abraão, morando mais na região oriental. E é dito que ele é o homem mais rico do Oriente. E ele é o sacerdote do seu lar, porque depois que os filhos fazem a festa na casa de cada um deles, Jó dizia: para a festa, para tudo, e vamos adorar. E ele consagrava seus filhos. A ideia aqui é: muda a veste, toma banho, porque existe uma questão litúrgica também, não é? E ele levava os filhos para sacrificar com ele. Então, erigia-se um altar, e Jó e seus filhos, ele os santificava e fazia um holocausto por cada um deles, porque é dito no texto: talvez, veja a preocupação desse pai, talvez os meus filhos tenham blasfemado do Senhor no seu coração. Não foi nem de boca. Mas talvez por viver numa vida tão boa, com tantas riquezas, alguém diz assim: e eu preciso lá de Deus? Aí Jó traz todo mundo para o culto e diz: precisa, porque tudo que temos foi Deus que deu. Aquela frase, irmão, quando tira tudo dele, era a frase do culto: Deus me deu, Deus me deu. Quando Deus tomou, ele completa: Deus tomou. No culto, glória a Deus, no culto de Jó, com os seus filhos, tinha espaço para riquezas, não tinha espaço para as riquezas. Jó era mais um adorador. E isso a gente consegue em casa, né? A minha oração tem sido essa: Senhor, que o Senhor abençoe os crentes, digam amém. Que os crentes prosperam, digam amém. Mas que os crentes não percam a essência. Não percam a essência. Entre muito dinheiro e o seu Deus, é melhor o seu Deus. Seu Deus é melhor do que tudo. Seu Deus é melhor do que todas as coisas. E não adianta encher seu filho de brinquedo, de jogos, e não oferecer a ele o melhor, que é o seu Deus. Tem pais aqui que gastam absurdos pagando escola,
mas nunca sentou ao lado do filho para contar para ele uma história da Bíblia. Como assim? Como você vai deixar um legado? Qual o seu legado como pai? Irmão Jonas, o meu legado vai ser que eu formei um médico. Médicos existem bastantes. A gente está procurando um médico crente, que olhe um diagnóstico e diga, não tem jeito, mas eu conheço alguém que dá. De juízes, que sejam juízes que julguem de acordo com a equidade. Nós não precisamos de mais advogados, precisamos de advogados crentes. E quem vai formar o crente primeiro é você. Que seu filho seja o maior juiz desse país. Seu filho seja o maior médico, governante. Mas antes de tudo, que ele seja crente. Para que realmente possamos mudar esse país. Esse país só vai mudar, irmãos, se começarmos dentro de casa. Podemos dar um glória a Deus nesta manhã? Amém. Se a gente começar dentro de casa. Então é isso que a gente fala sobre Jó. Tinha tudo, mas oferecia o seu melhor com os filhos. Vamos adorar a Deus. No seu livro é um espaço democrático para todos, né? O senhor fala dos patriarcas, mas o senhor reserva 2 capítulos especiais para tratar, para dar um destaque especial aos trabalhos das mães. E o senhor usa aqui 2 personagens da Bíblia, Joquebede e Eunice. E a minha pergunta é: por que o exemplo de Joquebede é tão forte em seu livro? E por que o senhor destacou esse trabalho tão relevante dessas mães zelosas? Estão sentados, não estão? Os alunos já entenderam o que vem por aí, né? Estão sentados. Numa geração onde as moças são aconselhadas a não serem mães, a terem uma carreira, aonde a Bíblia é dita como misógina, a gente precisava louvar o trabalho de mulheres. Eu vou comentar só o de Joquebede, porque para mim foi o que mais mexeu comigo. Porque é uma mãe que vai perder seu filho. Ela vai perder. Ela não perde ele na hora da concepção, o menino nasce. Ela não sabe se é menino ou menina, porque não existe o famoso pré-natal, né? Não existe o pré-natal. E até não tem tecnologia para saber isso. Mas quando nasce é um menino. E a Bíblia vai dizer que ele é formoso. E eu fui pesquisar essa questão de ser formoso ali. Não é só ser bonito. É como se Joquebede olhasse para o filho. Porque toda mãe vai achar seu filho bonito. Pelo amor de Deus. Se a mãe disser que é feio, acabou para você. Minha mãe me criou dizendo que eu era bonito. Eu acreditei. Aí se irmã... é ou não, aí bem, é outro departamento. A irmã Raquel diz que é. É o mais importante. Então minha mãe e irmã Raquel colocaram a minha autoestima lá em cima. Mas toda mãe acha seu filho bonito, mas não é isso que o texto está dizendo. A formosidade de Moisés ali é que Joquebede enxergou no menino algo além da criança. Ela ouviu já como um projeto. Ela sabia que ela não tinha concebido um menino qualquer. E ela o esconde. Escondeu por 3 meses. Interessante que esse mesmo texto é repetido em Atos, né? Quando no discurso de Estevão, vendo que era formoso. Joquebede tem a ideia de preparar um cestinho, coloca ele dentro, encaixa nos juncos. Os desenhos mentiram para as crianças de hoje, viu? Moisés não desceu o rio abaixo. Joquebede não é uma mãe irresponsável. Ela colocou ele ali porque ela sabia que Deus ia fazer algo. Mas se não fosse o dia de Deus fazer... Porque tem coisas, irmãos, que a gente sabe que Deus vai fazer, a gente só não sabe se é o dia. Então, eu vou colocar o menino aqui. Se o dia for hoje, amém. E a rainha Hatshepsut, que o nome da mãe... Esse nome difícil, né? O nome da mãe egípcia de Moisés, ela tomava uma vez por mês um banho ritual para poder ficar fértil. Ela acreditava que o Nilo, né, por ser a dádiva do Egito, trazer vida ao Egito, traria vida ao seu ventre. Então ela uma vez por mês ia lá e tomava o banho. Nesse dia específico, Joquebede colocou o menino no meio dos juncos. E ela foi para casa.
Eu acho que ela foi orar. Deixou Miriam olhando o bebê. E quando a rainha entra no rio, ela vê o cesto. Pede para uma das criadas ir buscar, ela vai, pega o bebezinho, pega a caixa, né, e leva para ela. Quando ela abre, ela vê que é um bebê e diz assim: esse é um bebê hebreu. A marquinha já estava lá, não é? A marca que identificava o judeu. Ele foi circuncidado, então já tinha lá uma marca dizendo: esse menino é de Deus. Coisa linda, não é? A mãe já tinha feito a marca. Ele pertence ao Senhor. Está comigo, mas é de Deus. Glória a Deus por isso. Você sabe que seu filho nasceu, né? E ele pertence ao Senhor. E é por isso que a gente tem que ter muito zelo com a criação. Mas, para a gente terminar, eu falo muito. E eu prometi ao Senhor que eu não ia falar tanto. Para a gente concluir, Joquebede é chamada porque a rainha não tem leite. Isso graças à intervenção de Miriam. Vê que coisa absurda. Uma menina chega e pergunta: a senhora quer que eu vá buscar uma ama? Ama que é ama de leite, porque o menino está chorando e ele está com fome. E quando Joquebede chega, ela pergunta: a senhora pode criá-lo para mim? E a ideia de criar aqui é dar a ele educação para que ele possa conviver. Porque ela não pode levar esse menino para o palácio agora. Ela vai ter que preparar o seu pai, que foi quem mandou matar os bebês e tantas outras coisas. Ela não vai ter tempo de educar esse menino, mas ela vai dar a Joquebede o que mais Joquebede queria: a oportunidade de ensinar sobre Deus a Moisés. Ele vai ficar com ela entre os 6 e os 8 anos. O desmame ali não é o parar de mamar, é a independência da mãe. Independência no sentido de ele poder fazer as atividades dele sozinho. Isso aconteceu entre o 6º e o 8º ano. Eu acredito que com 8. Então Joquebede sabia que só tinha 8 anos para ensinar a Moisés quem era Deus. E ela fez um papel extraordinário. Porque com 40 anos, o texto bíblico nos diz que Moisés disse: eu não sou daqui, eu sou de lá. E eu vou abandonar tudo isso aqui. O autor aos Hebreus vai dizer que pela fé ele deixou o Egito. Isso é muito, muito forte, irmãos. Porque imagina uma criança de 8 anos ser apresentada. É porque nem todo mundo está familiarizado com isso, né? Mas a teogonia dos deuses egípcios é um absurdo. Tem Deus para tudo. Deus da água, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo. E quando Moisés chega no Egito com 8 anos, Moisés já sabe que todos aqueles deuses não são de verdade. O que Deuteronômio está escrito, eu acredito, e também pelas pesquisas que fiz, que Moisés está dizendo ao povo como foi que a mãe educou ele. Então, se você ler Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 10, com a visão de Moisés, foi exatamente o que a mãe dele fez. Quando dava com ele, falava sobre Deus. Quando ele ia dormir, falava sobre... Ela só tinha 6 a 8 anos. Falava sobre Deus. Quando você estava na mesa para comer, Deus. Ela colocou tanto Deus no coração dele, que ele foi para o Egito, não tinha espaço para outros deuses. Você entende o que eu estou dizendo? Seu filho vai para o Egito e ele será apresentado a outros deuses. A questão é, quando ele chegar lá, ele vai se lembrar do que você disse, ou faz tempo que seu filho nem vê você com a Bíblia aberta? Pais que não abrem a Bíblia em casa estão dizendo aos seus filhos que eles também não precisam abrir. E às vezes nós criticamos tanto os adolescentes. Eu trabalho com jovens e adolescentes lá na área. A gente critica tanto, mas os problemas não é muitas vezes eles. Eles foram ensinados a isso, a não levar a Bíblia a sério. Como você tem coragem de dar um celular a uma criança de 5 anos? 6 anos? Mas não lê a Bíblia com ele. Aí quer que no futuro ele seja crente. E se há alguma falha, vai dizer que foi da gente. Não ensinaram meu filho. Hoje Deus nos conclama a dizer a verdade aos pais. Está sendo gravado isso aqui. Deus vai cobrar de você. Vou falar uma palavra bonitinha aqui que eu aprendi. No Bema, no dia do Bema, né, irmão Joanil está aqui, que nós passaremos pelo juízo de Deus. A igreja não será condenada. O Bema, para quem não sabe, é a plataforma de onde seremos julgados, né? A gente chama de Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo a gente vai receber galardão ou detrimento. É o que o texto diz.
Aí tem pessoas que pensam que só os pastores e os presbíteros serão julgados. Eu quero dizer a você, pai, e a você, mãe, que você também será chamada. E o Senhor vai perguntar: cadê ele? Está aí? Como ele nos perguntará: cadê a congregação? A sua congregação é a sua casa. Não pense que você vai escapar. Ô irmão Jonatas, eu pensei que a gente vinha aqui para falar a língua hoje. Não. A gente veio para ser impactado com a palavra. Agostinho vai dizer que a palavra tem que cortar. E se você está se sentindo ferido, tem problema não. É ela. E isso é bom. Quer dizer que você está vivo. Só sente dor quem está vivo. Quem está morto não sente mais. Eu fiz questão de levantar a questão das mulheres, tanto Eunice como ela, pastor, porque a gente precisa olhar para esses exemplos positivos. Foi uma mãe que formou o maior líder de Israel em 8 anos. E Eunice é uma mãe que o pai não é crente, nem deixou ela circuncidá-lo, mas ela preparou ele para ser um pastor sem saber que ele seria. Quando Paulo chega em Listra e Derbe, olha para o menino, o Espírito Santo diz: esse aqui tem chamado. Aí Paulo pergunta: quem é esse menino? Eles disseram: é Timóteo. Quem é os pais dele? O pai não é crente não, mas a mãe. E a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 15, que a igreja dava bom testemunho. Você sabe o que é um jovem, na época de Timóteo, ter um pai não crente e a mãe crente? O pai, pelo jeito, só Jesus. Mas a mãe segurou. E eu recebi uma pergunta desse de uma mãe: o que fazer? Meu marido não faz o culto. Eu disse: faz a senhora. Faz a senhora. E a senhora ora para que ele desperte. Meu marido não é crente, irmão Jonatas. A mulher sábia edifica a sua casa. Paulo vai dizer que a mulher cristã santifica o seu marido. Não use desculpa. Use a palavra. Vamos dar glória a Deus nesta manhã. Esse glória saiu assim porque... Irmão Éder, a última pergunta nossa é a seguinte: o tema do livro é culto doméstico, restaurando a essência da adoração familiar. Palavra-chave aí: restaurando. Restaurar é o tema, a palavra-chave que define o livro. Então, minha última pergunta é o seguinte: que mensagem o senhor quis comunicar quando o senhor escreveu este livro? Nós precisamos voltar-se para Deus. Nós não podemos ser a igreja do domingo. Nós não podemos ser a igreja da quarta-feira. Nós temos que ter uma igreja no nosso lar. O pastor Eliel escreveu uma música muito bonita. Eu estava perto dele. Jesus mora neste lar. Jesus mora neste lar. Jesus mora neste lar. Jesus mora neste lar. Já pensou isso? Que privilégio, que maravilha. Jesus mora com esta família. Que privilégio, que maravilha. Jesus mora com esta família. Um dia, pastor, eu estava em casa. Papai, mamãe, eu, Jonathan, Gibson e Saniele. Só papai não adoeceu, mas nós 5 tivemos dengue. Naquela época que tinha muita... Hoje ainda tem, né? Teve um agora... E papai estava desempregado, sem um centavo no bolso, não era época de celular. Pense numa prova. De madrugada eu acordei, essa história eu conto no livro. De madrugada eu acordei, meu lençol estava ensopado, mas eu lembrei que dengue dava febre, mas não dava muco. E eu estava passando a mão no nariz assim, e não parava de sair muco. Eu dormia numa beliche, e aí eu liguei a lâmpada, e uma poça de sangue estava lá. Eu estava tendo dengue hemorrágica. E eu tinha
14, não, tinha mais, 16 para 17 anos. Eu dei um grito, vou morrer! Né? Raquel sabe, eu sou agoniado. Vou morrer! E ele ouviu do quarto, correu, quando viu a camisa ensanguentada, o rosto ensanguentado, ele olhou para o céu e ouviu Deus dizer a ele em casa: tu és presbítero. Tu és presbítero. Ele foi no quarto, pegou o óleo, perguntou a mim: você crê que Deus pode ir sangrando, viu? Você crê, seu pai não tem dinheiro para levar ao hospital, mas você crê que Deus... Creio. Ah, eu tinha que crer, irmão. Tem hora que Deus bota a gente na encruzilhada, pastor, só pra gente crer. Só pra gente crer. Eu vi Deus no meu quarto naquele dia. Um pouquinho de óleo aqui assim, ó. Em uma oração feita pela minha mãe, meu pai e meus 3 irmãos. Jesus não leva Jonatas agora. E o sangue estancou. Aleluia. E depois disso Deus tomou um da gente lá e profetizou para o meu pai. Foi a primeira vez que eu vi alguém chamar meu pai de homem dentro de casa. Homem! Um filho dizer isso para o pai: teu tempo aqui terminou. Vou eu abrir as portas. E foi um tempo de porta aberta mesmo. Um filho profetizar para um pai: eu oro para que você tenha isso em casa. Tem gente correndo para os templos procurando profecia. Levanta um altar em casa, acende o fogo, põe tua oferta lá, ele vai descer. Quando a gente fala de restauração, é porque o tema central é esse, pastor. É porque depende de Deus, mas da gente. O fogo quem manda é Deus, mas o altar quem constrói é a gente. A restauração é dizer: tem coisas na minha casa que eu preciso mudar. E se você não mudar, pai, não espere que seu filho mude. É com você que eu estou falando hoje. Você precisa mudar. Mas se você mudar, a parte mais difícil, que é a parte de Deus, Ele fará. Irmão Jonatas, tem jeito pro meu lar? Tem, sempre tem. Eu descobri muito cedo que jarro quebrado não tem jeito. A gente não podia sair para a rua para jogar bola, a gente brincava dentro de casa, a mamãe não deixava. Não jogue bola dentro de casa, mas o senhor sabe, né? E aí, brincando lá com a bola batia no jarro. Teve um dia que eu derrubei um jarro de mamãe que ela gostava muito. Eu era muito pequeno e tentei colar com cola branca. Não funcionou. Talvez você diga: a minha casa está mais quebrada do que um jarro. O Deus que restaura está aqui com a gente. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta, mas eu queria terminar orando. Eu sei que não é de praxe, mas desculpa, William, é assim que funciona, pelo menos comigo. A gente vai orar não só pela nossa família, nós vamos orar pelas famílias e pedir para que o Deus, o nosso Deus, que é o Deus da nossa casa, da nossa vida, seja o Deus das famílias. Famílias estruturadas, irmãos. Tem uma frase que o pastor Enoque diz lá na área: família estruturada, sociedade equilibrada. Eu digo isso porque quando eu vou toda vez no culto, ele dá a bênção apostólica, ele cita a frase do irmão Gepete. A igreja começou com famílias. A maior chamada de Deus foi para uma família que ainda estava em formação. Um homem com 75 anos, a esposa com 60 e pouco. Deus disse: vou abençoar essa família. Só tinha eles dois. Deus trouxe Isaac e está aí a nação. Não é? Oremos para que Deus restaure as famílias. Eu não sei se o senhor quer pedir alguém para orar ou eu oro. Como é que o pastor autoriza a orar? Eu não sei você, mas eu sinto um ambiente de reverência muito grande aqui. Sendo assim, curve sua cabeça e vamos levar uma palavra de oração ao Senhor. Senhor, eu quero louvar o Teu nome pela oportunidade que o Senhor me dá de expor aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas que está na Tua Escritura. Nada aqui tirei da minha cabeça. Procurei embasamento bíblico para que a letra não seja morta, seja viva. E nesta manhã, Senhor, mais uma vez eu pude expor
de forma simples, mas clara e objetiva, que o Senhor deseja habitar com a gente, morar com a gente. O Senhor deseja ser o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família. E nesta manhã, Senhor, quase tarde, nós paramos para orar, não por nossa família apenas, mas pelas famílias que estão sendo destruídas pelo maligno. Quantos lares, Senhor, em desavença, quantos lares em efusão de briga, de problema, filhos sendo abandonados, divórcio, Senhor. Mas hoje nós oramos, e a oração de um justo pode muito, Senhor. E aqui tem mais de um. Nós abençoamos as famílias nesta manhã. Aleluia! E te pedimos, Senhor, entra nas nossas casas com mudança. Sinta a vontade, Senhor. Hoje é um dia que nós abrimos a porta e dizemos: Senhor, fica aí fora. Não, fica aqui dentro. Faz com que teus filhos, Senhor, tenham experiência com seus filhos e contigo em casa. Cria, Senhor, situações para que eles entendam que o Senhor é o Deus das famílias. Que o Senhor seja o Deus da minha família, o Deus da nossa família e das famílias que ainda não te conhecem. Senhor, humildemente te pedimos que essa obra, que foi escrita com muita lágrima e oração, seja usada para um despertamento para a tua palavra, que ela aponte para ela, que é a nossa bússola. Que possamos erguer os nossos altares em casa, que possamos, Senhor, em nossas famílias, ter um lugarzinho onde o Senhor possa se manifestar. Senhor, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Traga paz aos lares, Senhor, que precisam de paz. Eu oro por essa mãe e esse pai que, depois de ouvir tudo que falei, talvez esteja com a sua mente um pouco inquieta, mas mostra para eles. O Senhor dará jeito daqueles que Ele não pode dar. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa. Obrigado por este momento, Senhor, que só o Senhor poderia marcar. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Podemos dar um glória a Deus nesta manhã? Glórias a Deus.